Olá, bom dia. Na última aula a gente estudou o quê? Reais. A gente chegou de álgebra, começamos com as estruturas, grupos, anéis, ficamos enriquecendo mais e mais nossas estruturas, até chegamos no corpo ordenado, que inclusive ele tinha, além de operações, também uma noção de uma relação binária que representa a ordem, por isso o nome corpo ordenado. Alternativamente ele pode ser definido pegando apenas um predicado que determina quem são os positivos lá. E a gente adicionou ainda mais uma lei, né? E a gente viu dois exemplos, na verdade, que satisfazem, que são corpos ordenados. E tem mais que dois, mas enfim, a gente viu esses dois, os racionais e os reais. A pergunta foi como podemos diferenciá-los, adicionando mais um axioma. E a gente adicionou esse axioma. Qual foi esse axioma? Decepção. Como? Alguém? Não? Estou lembrando da definição formal, mas foi sobre aquele intervalo de valores em que o que não alcançava. O quê? Que o que não alcançava um certo. Em palavras de rua, a gente quer descrever a ideia que o R não tem buracos, certo? Essa foi bem informal. Qual foi a lei, o axioma que a gente botou aqui? Chegamos numa certa estrutura algébrica chamada corpo ordenado completo. A gente adicionou o axioma da completude, que está falando que para cada A não vazio, que é bounded, ou seja, limitado, por cima, ok? Cada A não vazio limitado por cima é obrigado a ter ninguém? Como? Máximo não. Queremos chamar uma generalização do conceito de máximo, porque essa coisa aqui, esse intervalo, é não vazio, é limitado por cima, ele não tem máximo. O supremo, o sup de A é definido. É definido e é um real, certo? Ok, não tanto aqui, mas enfim. E a gente viu que assim que você adiciona esse axioma também, você acaba com tantas restrições por causa das suas leis, que praticamente você descreveu o R completamente, você determinou o conjunto por causa das leis, então você determinou o modelo da tua estrutura, no sentido de se um outro cara falar, eu achei um outro corpo ordenado completo, necessariamente existe um isomorfismo entre os dois. E quando você começa a estudar análise, ou cálculo, sei lá, depende da definição da palavra cálculos, você começa axiomaticamente, você fala, vamos supor que tenho certos bichinhos, não sei qual é a natureza dos bichinhos, eu vou chamá-los de reais, eu vou assumir desde o início, na primeira página, 13 axiomas sobre esses reais. Esses 13 axiomas são os axiomas de corpo ordenado completo. E você começa estudando essa teoria, em vez de estudar lá a teoria de grupos, você estuda a teoria de corpos ordenados completos. Só que em vez de chamar esse estudo de teoria de corpos ordenados completos, a gente chama essa teoria de análise real, ou cálculos, sei lá. Mas é exatamente isso, as consequências dessas leis de corpo ordenado completo. Bem, e a gente vai voltar um pouco no passado. Hoje vai ser uma aula meio histórica, além de matemática. Vamos estudar como bem no passado mesmo. Quem vai dizer o que significam essas coisas? Quem sabe dizer? Não, é antes de Cantor e depois de Cantor. A gente não liga sobre Cristo, ele não provou nenhum teorema, mas Cantor mudou muito drasticamente a situação matemática. A gente vai aprender hoje como. Aí vou dar duas lendas, não lendas porque são histórias mesmo, duas situações em dois contextos bem diferentes.
Os dois têm a ver com os números reais que a gente estudou na aula passada. Uma coisa tem a ver com os buracos dos racionais. Como chamamos esses buracos? Os irracionais. Obrigado. São os irracionais. E a melhor definição que temos para falar o que é um irracional, então, é o que é? É um buraco. É um real que não pode ser escrito como uma fração de 2 inteiros. Aí... O quê? Isso que eu tentei descrever quando você tinha me perguntado qual a regra que poderia diferenciar os reais. Sim, só que tua lei, o problema com tua lei é porque você tentou usar certos conjuntos, mas as leis todas que temos, o único conjunto que elas estão acessando é o conjunto do universo da tua estrutura. Os grupos falam o quê? Que para todo x no G, algo acontece. Então, as leis que eu quero botar numa estrutura tipo corpo ordenado completo, eu preciso falar para todo x no meu corpo ordenado completo, aí você não tem acesso a objetos, vamos dizer, fora disso, para falar inteiro, blá blá. Bem, então, onde a gente está? Os irracionais. A primeira pergunta é como a gente observou que existem, existem entre muitas aspas, porque é questão filosófica do que existe e do que não, mas o primeiro choque foi na Grécia Antiga, onde... Qual foi o primeiro racional que a gente descobriu? Como? Não, o Pi demorou. O Pi foi difícil, foi um desafio muito grande. Sobreviveu quase 2000 anos perceber que o Pi é irracional. Como? O constante de Euler, também não. Esse com certeza não atrapalhou os gregos antigos, porque o Euler não foi nascido na Grécia Antiga. Qual é? Raiz de 2? Sim, o raiz de 2, que eu espero que podemos demonstrar numa prova realmente. Raiz de 2. Por que o raiz de 2 não é racional? Porque não há uma fração de inteiros. Certo. Esse argumento, infelizmente, é o pior argumento que podemos dar, porque o argumento apenas repetiu a definição. Então a minha pergunta é, por que não? Por que o quê? Qual é essa palavra? Porque a representação dízima, quando dá É... 1 sobre 3 é uma dízima. 1 sobre 3. Dízimo periódico. Mas ele não é periódico. O que quis dizer periódico? E se repete, se repete. Não, então você está falando que ele não é racional porque ele não é periódico? E por que os não periódicos não são racionais? Porque não dá para representar ele. Voltamos ao argumento da definição. Não, como posso provar mesmo que o raiz... Primeiramente, para responder nisso, preciso saber o que é raiz de 2. Rápido, o que é o raiz de 2? Qual a definição do raiz de 2? É um número multiplicado por ele mesmo. Sim? Certo. Então, X é isso. a resolução, ele satisfaz isso, certo? Não, tem uma pergunta, falar como a gente sabe que uma coisa dessa satisfaz isso. Mas supondo que a gente aceita que essa equação tem uma resolução, como podemos argumentar que ela não é racional? Qual o problema se ele for racional? Porque 2 é primo. Como isso me ajuda? Não estou falando que não, mas você precisa justificar um pouco mais que isso. Tá, então deixa eu falar mais aqui a explicação que está meio fraca. Moisés? O racional é que vai existir um X tal que você não vai dar. E qual é o problema com isso? Não existe. Mas a gente está tentando provar que a única resolução disso, essa coisa não pode ter nenhuma resolução racional. Isso que queremos provar. E a ideia é, vamos supor que ela realmente tem um x. Vamos supor que eu posso resolver isso nos racionais. Isso quer dizer o quê? Que existem n inteiros, tais que o quê? M sobre Ok? Tais que m sobre n quadrado igual a 2. O que eu posso inferir agora? Logo, só fazer álgebra aqui. Álgebra nem no sentido de álgebra de verdade, álgebra de criança. Bora lá. M ao quadrado. Logo o quê? M ao quadrado sobre N ao quadrado. M quadrado, certo?
Tá, vamos fazer passo a passo. É igual 2. Logo, M igual m quadrado. Não, calma. M quadrado é igual 2n quadrado. Até aqui concordamos todos? Ok, qual o problema com isso? Formando esses caras aqui, essa fração, eu posso considerar que tem várias maneiras agora para chegar num absurdo. Quero chegar num absurdo porque eu suponho que existem inteiros que satisfazem essa coisa aqui. Como vou chegar num absurdo? Uma maneira é falar... aqui eu posso supor que eu escolhi meu m e o n para não ter fatores em comum. Ou seja, essa fração para ser... Sim, tá bom? Porque alguém pode falar, ei, eu escolhi o 8 e o 10, e a gente pode falar sempre, assim que você tem um m e um n que satisfaz algo, você pode sempre simplificar esse negócio para chegar numa maneira que eles são que a fração é irredutível, aqui ia escolher essa. Concordamos com isso? Então, existem m tais que m é irredutível e isso. Posso supor isso. E agora qual é o problema? Vou pensar em aridades aqui. Que tipo de número é esse aqui? Par. Por quê? Obrigado. Algumas respostas são realmente fáceis. Então esse número é o quê? Por quê? Porque é igual a um par. Ok. Isso quis dizer o quê? Mas esse número aqui é m vezes m, certo? Então o que eu posso inferir sobre o m? O m é par. Por quê? Eu sei que o quadrado dele é par. Se o m fosse ímpar, o m ímpar vezes ímpar é ímpar. Então daqui, depois de certas coisas que a gente falou oralmente, o m é par. Qual o absurdo aqui? Com quem? Mas cadê o problema exatamente? Se o m é par, eu posso escrever ele como 2k, certo? Então vamos escrever a mesma coisa que temos aqui. Então eu tenho 2k quadrado igual 2n quadrado. Ou seja, eu vou deixar isso 2. 2k quadrado igual 2n quadrado. Posso? O que eu posso afirmar agora sobre o n quadrado? Que o n é o dobro do k. Não, peraí, calma. A paridade do n quadrado? Ele é par. Ele é par. O que eu posso afirmar então sobre o n? O n é par. Qual o problema agora? N par e m par quis dizer que ele não foi redutível, eu poderia dividir os dois por 2, os dois por 2. E essa é uma prova extremamente simples e elementária para provar. Não precisa desenvolver muita teoria de números, mesmo que os gregos antigos no Euclides já têm toda a teoria de números praticamente que a gente estuda em F1, um pouco menos, na verdade. Mas essa parte já está lá. Os gregos antigos sabiam que o raiz de 2 não é racional. Tem a lenda que quem demonstrou isso perdeu até a cabeça dele porque tinha uns motivos quase religiosos, os pitagorianos, que eles gostavam muito da ideia que tudo é ratio. Como fala razão? Alguém sabe dizer essa palavra em português? Balanceado. Como? Balanceado. Não. É razão, não é? Sim, eles gostavam muito da ideia que todos os números do mundo são razões entre inteiros. Aí chega um cara que atrapalha essa ideia, essa simplicidade do mundo, que fala, ei, tem uma coisa aqui que não pode ser escrita como razão de inteiros, então, obviamente, temos que matar esse cara. E a ideia é que, a lenda diz que, na verdade, eles já sabiam disso, só que eles estavam tentando esconder esse fato, para o mundo não ser destruído, sei lá o quê. Mas essas são meio lendas.
Se alguém perdeu a cabeça dele, não sei dizer mesmo, mas a pergunta é, beleza, não tem racional. Quem falou que existe essa coisa? Uma conclusão mais razoável ainda é falar, tá, então não tem resolução, tá bem o x, mas 5, como posso fazer isso impossível? Sei lá, o x vezes 0, pronto. O x vezes 0 é igual a 8, também não tem resolução. Eu não vou falar o que é. Que tem buracos, preciso adicionar números lá para satisfazer isso. Não é tão arbitrário a maneira que a gente pensa, mas os gregos antigos, ainda estamos bem antes de Cantor, por aqui, estamos na Grécia Antiga. E eles sabiam que raiz de 2 existe, entre aspas. Por quê? Qual seria um argumento para convencer alguém que, não, peraí, esse número realmente aparece na natureza até, sei lá. Alguém sabe dizer? Como? Como que os gregos antigos sabiam que realmente o raiz de 2 existe? Porque, vamos ver, já sabemos que não é racional. Neste momento eu nem imagino o que significa irracional. Então, por que pensar que existem números selvagens, assim, racionais que satisfazem isso? O mais natural é falar que nada satisfaz isso, pronto. Mas como eles realmente mostraram que tem algo, um número, com um trígono, o que significa trígono em grego, significa triângulo, a coisa mais simples, eles tinham o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras está dizendo, tem uma música ainda, né, brasileira, mas enfim, se eu escolher aqui 1 e 1, qual é esse tamanho aqui? Raiz de 2, vai ser raiz de 1 quadrado mais 1 quadrado, blá blá blá, isso vai acabar sendo raiz de 2. Agora, nenhuma pessoa razoável ia duvidar que se você escolher aqui para ser tamanho 1 e esse tamanho 1, essa coisa aqui, uma quantidade que existe no mundo. Aí, logo, raiz de 2 existe no mundo, mas se ele não é racional, logo, existem coisas que não são racionais. Bem, muitos anos depois, a gente tem vários exemplos de números irracionais. Muitas raízes acabam sendo irracionais. Na verdade, qualquer raiz que não é inteiro, ela acaba sendo irracional. Raiz de 3 é irracional, raiz de 5 é irracional. Os únicos raízes que são racionais são as raízes de quadrados perfeitos. Quadros perfeitos. Né? Quadrados? Quadrados perfeitos. Ok. Então, raiz de 9 realmente é racional, mas é um número racional muito interessante, igual 3, que é um inteiro. Existe isso em cursos complexos? Essa coisa de existir quadrado 1, que nem um raiz de 2? Então, nos complexos a gente sai daquela linha dos reais, né? E a gente adiciona certos buracos diferentes. A Gilberto tinha perguntado sobre esses buracos. Nesse momento não nos importa esse tipo de buracos. A gente viu que, por exemplo, podemos resolver isso. E assim que a gente percebe isso, sem quebrar as leis do corpo, não é mais um corpo ordenado. Os complexos, um exercício como para antes de ontem, foi provar que você realmente não consegue definir ordem nos complexos em tal forma que ele vai virar um corpo ordenado. Bem, mas a pergunta é o que podemos investigar, o que podemos achar sobre esses números estranhos e selvagens chamados irracionais? E a gente descobre que, na verdade, dentro desses racionais tem números bem mais selvagens do que eles. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, são uns exemplos de números racionais que eles são algébricos. E o π e o i e certos outros números não são algébricos. Os números que não são algébricos, o nome deles é transcendentais. Transcendental apenas quis dizer não algébrico. Tá? Temos uma palavra melhor do que racional e irracional. Ou talvez pior porque parecem dois conceitos diferentes, mas a definição de transcendental é essa. Mas eu não falei ainda o que significa um número algébrico, então por enquanto vocês não sabem do que eu estou falando. Aí um número vai ser algébrico, ou alfa vai ser algébrico, se é somente se. Eu estou definindo o que significa ser algébrico. Se é somente se,
existe, não vou escrever pouco com palavras de rua, é melhor, alfa é raiz de algum polinômio. E já tenho um errinho que vou voltar para corrigir aqui, mas quero primeiramente perguntar se estamos ligados. O que significa polinômio? Alguém não sabe o que é polinômio? Seria como? Não é uma equação. No que você pensa ao lado esquerdo da equação do polinômio? Polinômio é uma expressão dessa forma. A0, vamos dizer, AN xn mais AN-1 xn-1 mais pontinhos mais A2x² mais A1. Não, opa, buguei aqui. A2x² mais A1x mais A0. É aqui o implícito x elevado a 1, x elevado a 0, certo? Uma expressão dessa forma é chamado polinômio. E eu falo que ele é um polinômio nos reais, que simbolizamos assim. Isso já caiu no cônjuge também. Isso quer dizer que esse reais aqui está dizendo que os coeficientes do meu polinômio são reais. Quais são os coeficientes aqui? Todos os azinhos são os coeficientes desse polinômio. O que significa ser raiz? Se eu chamar... Então, um polinômio é um certo tipo de função, ok? Posso pensar com os tipos de dados que temos. Essa função f aqui é um polinômio. A função definida com isso é um polinômio. É falar que é um polinômio no R x, ou em geral no kx, para algum k. Em geral a gente escolhe um corpo lá no k. Isso quer dizer que todos os aizinhos pertencem ao k. Então essa aqui posso considerar, se os a são reais, é um polinômio com coeficientes reais e tudo mais. O que significa ser raiz de um polinômio? Você substituir Quem por quem? o x Por? pelo número Que é raiz, certo? Vai dar 0. Entendemos isso? Então, se eu ver o meu polinômio, que vai ter uma forma, sei lá, assim. Vamos supor, aqui são meus raízes. São as resoluções da equação f de x igual a 0. Esses são todos os raízes do meu polinômio. Estamos aqui com isso, e tudo isso, com certeza, é ensino médio, não sei se é ensino fundamental também. É? Fundamental? Os dois, ok. Bem, pergunta, como chama o n aqui, desse polinômio? O que é o n desse polinômio? Ele tem um nome para falar? O grau, certo? O deg de f aqui seria deg de f é igual a n para esse f. só achar o número de raiz. Espera aí, calma, está um pouco mais para frente. Na verdade, para ser n o grau desse polinômio, o que eu preciso realmente verificar? Se é o maior. Sim, não, o n pelo jeito é o maior, né, que aparece mais. Eu vou falar que o deg de f, esse é meu f, eu vou falar que o deg dele é n, se eu sei o que é. Eu preciso verificar que o n não foi o 0, certo? Porque se foi o 0, quer dizer que na verdade talvez o maior foi esse. Então o grau é o maior n que aparece como coeficiente, não nulo, né? Ok. E Fernando Igor está lembrando certas coisas, talvez, do ensino médio, falando que quantas raízes um polinômio tem? Um número igual ao número dele. Não, igual. Por exemplo, o x quadrado. Estou contando com as multiplicidades. O x quadrado é igual a menos 1. Mesmo se você contar com as multiplicidades, não tem nenhuma resolução. Agora, se a gente shiftar e elevar dos reais para os complexos, realmente cada polinômio, contado com as multiplicidades, como o Fernando falou, tem exatamente tantas resoluções quantas a grau do polinômio. Mas nos reais, eu posso falar o quê? Não posso falar que tem n, mas posso falar que tem no máximo n. É óbvio o que estou falando ou não?
Agora, a prova disso não é tão simples, e mesmo que tenha a ver com a análise, o nome desse teorema é o teorema fundamental de álgebra, falando aqui nos complexos, você tem exatamente N raízes para qualquer polinômio. Ok, vamos voltar para definir o que significa o número algébrico. Vamos deixar essa definição assim, no jeito que ela está bugada, e vamos voltar para melhorar daqui a pouco. Pergunta, com essa definição, o raiz de 2 é algébrico? O que você precisa mostrar para nos convencer? Calcular não. Porque a afirmação que você precisa provar é que existe f nos polinômios tal que f de alfa é igual a 0. Então, nosso alvo aqui é provar que algo existe. Então, se eu quero convencer alguém que o raiz de 2 é algébrico, eu preciso criar. Então, você cria um candidato e Depois calcula, certo? Pois é, mas a coisa principal aqui é criar o negócio. Então, como podemos convencer alguém que o raiz de 2 é algébrico? você pode deixar o polinômio naquela forma. Esqueci como é o nome. X mais raiz de 2 vezes x menos raiz de 2. Vezes. Primeiramente, isso não é extremamente óbvio que é um polinômio. Realmente, se você fazer o chuveirinho, vai dar um polinômio mesmo. Mas, se botar onde x ou raiz de 2, vai acontecer o quê? Botar o quê? Como? Se eu definir f de x assim, e eu substituir o x, botar o valor raiz de 2, eu estou testando se esse cara aqui é algébrico. Certo? O que vai acontecer? Aí dá uma raiz. Certo. Qual a necessidade disso? Provar que existe. Não, qual a necessidade dessa parte? Se você definir assim, qual vai ser a raiz desse polinômio? Porque quando fala polinômios, não vê monômio assim. Tipo, pra mim são monômios, não é polinômio. Um monômio é um caso especial de um polinômio que tem apenas um. Pronto, eu acho que está gastando a palavra para representar de um grau. Não, um singleton é um conjunto. Certo? Você não quer chamar o singleton de conjunto? Oi. Mas o que é compreensível, porque quando a gente fala em polinômio, já vem grau 2 na nossa cabeça. E a gente está acostumado a trabalhar com grau 2, principalmente em ensino médio. Não, pera, vamos ter essa dúvida. Polinômio, o grau de um polinômio pode ser até 0. O 3 é um polinômio. Eu sei, mas Não, se sabemos disso, então não preciso viajar demais para me restringir para achar de grau 2 ou mais. O x sozinho é um polinômio. é só uma preferência visual. E ele, inclusive, não é um monômio. Ele é um polinômio até com tua definição, porque ele tem dois monômios aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo? São dois terminhos. Mas, mesmo assim, a pergunta é... Então, ele é um polinômio. A pergunta é, posso escolher esse? E a raiz dele, o raiz de 2 é uma raiz dele. Inclusive, a gente chama raiz de, exatamente por causa disso. Ok, pergunta. Uma definição mais natural seria talvez pegar o x² menos 2. Essa é uma resolução desse problema. Esse polinômio mostra realmente que o raiz de 2 é algébrico ou não? Ele é um polinômio e o raiz de 2 é a raiz dele, então o raiz de 2 é algébrico. Minha pergunta é, o π realmente é transcendental? Ou seja, posso achar um polinômio tal que o π vai ser uma raiz desse polinômio? É muito fácil responder que sim. Não, mas eu ainda não pensei como provar isso. É muito fácil falar que sim, e realmente, qual seria? X menos π, obrigado. X menos π. Faz sentido? Então, nesse momento, a gente percebe que a nossa definição do que significa algébrico não é tão interessante, porque todo real é algébrico, porque você pode substituir aqui o π para qualquer real r, e todo real vai ser algébrico por causa desse polinômio. Ou seja,
aqui realmente não é a definição que a gente pega na matemática do que é um número algébrico. A restrição que queremos é que um polinômio não z, x, ou seja, com coeficientes inteiros. Isso quis dizer que isso não vale mais como exemplo desse polinômio, porque esse coeficiente aqui, esse polinômio aqui não faz parte dos polinômios com coeficientes inteiros. Preciso procurar outro e não tem. Agora, sobre o raiz de 2, esse polinômio aqui não serve mais, mas para o raiz de 2 eu tenho um polinômio que serve. Qual é? Esse polinômio não é mais uma prova que o raiz de 2 é algébrico, porque eu corrigi minha definição e ele não é um polinômio no z. Pois é, o x² menos 2, inteiro aqui, então ele realmente mostra que o raiz de 2 é algébrico. Pergunta, eu quero uma resposta relativamente rápida, por favor, para não dormir aqui. O que parece mudar se eu botar, se eu trocar isso para isso? O que vai acontecer na minha noção do que significa que é um número algébrico? Então vamos dizer que eu chamo algébricos aqueles que têm coeficientes inteiros e Gelli chama algébricos aqueles que têm coeficientes racionais. A pergunta é, tem caras que eu vou considerar algébricos e Gelli vai negar e vice-versa? Tem caras que Gelli vai considerar algébricos e eu vou negar? Sobre o R, a gente acabou de ver que, aceitando uma prova que é pesada, que o π é transcendental, realmente muda a noção. Então, não faria sentido definir com reais, porque todo real seria algébrico, não faz sentido ganhar um sinônimo para real. Mas agora a pergunta é, se eu trocar esse z para esse Q aqui, quem parece ter uma noção mais forte? O quê? Porque se você... Não, mais forte? Depende do que você considera forte, mas se eu aceitar qualquer polinômio com coeficientes racionais, automaticamente, se chegar o Gelli aqui, que ela gosta dos inteiros, acho que eu troquei os nomes, mas enfim, é falar, ei, eu achei esse polinômio aqui, que ele tem coeficientes inteiros, então tem um número algébrico, o mesmo polinômio serve para mim. Porque sendo polinômio no zq, ele é polinômio no q, no gx, ele é um polinômio aqui também, porque cada polinômio com coeficientes inteiros pode ser visto como um polinômio com coeficientes racionais. Então, se alguém considerar algébrico com essa noção, com certeza ele é algébrico com essa noção também. O contrário? Tem chances que eu vou conseguir provar que um certo alfa é algébrico pensando nisso? E Gelli vai falar, não, esse cara não é algébrico. Por quê? Porque não tem nenhum polinômio aqui tal que o alfa é a raiz dele. Vou falar, peraí, eu achei um polinômio aqui. Ela vai falar, sim, mas teu polinômio tem coeficientes racionais. E não é aceito por minha definição. Então aqui parece que faz uma diferença se eu vou escolher coeficientes inteiros racionais. Qual a resposta nisso? Faz mesmo diferença ou não? Vou dar uma resposta de uma maneira que eu não gosto, vou dar apenas um exemplo. Vamos dizer que o cara que o polinômio que eu achei é o 3 sobre 2x² mais 5 sobre 7 3/4 x² mais 5 sobre 3 mais 1/6. Vamos dizer então que esse é um polinômio com coeficientes onde? Vamos acordar. Racionais, sim. Então esse cara aqui, se o f de x é igual com isso, eu posso afirmar que o f pertence onde? Sim, nos polinômios com coeficientes racionais. Ou seja, se eu achar um raiz desse cara aqui, vamos supor que eu sei que o alfa é a raiz disso, eu sei que o f de alfa
é igual a 0, eu posso logo afirmar que o alfa é algébrico, com minha definição. Vamos chamar isso de, sei lá, que é algébrico. Agora, G ele tem um problema, porque ela não pode, G não tem o direito de falar ele não é algébrico com minha definição, ele não é um Z algébrico. Por que ela não pode afirmar isso automaticamente? Qual o problema com esse raciocínio? Vamos supor, ela não falou assim, mas vamos supor que ela falou: então, na minha definição ele não é algébrico, porque esse cara não pertence, esse F não pertence no conjunto que me importa. Certo, teria que provar que ele não é raiz de todos os polinômios. Faz sentido? O fato que o meu testemunha não serve como testemunha da Geli não quer dizer que não tem outros polinômios que servem para a Geli. Nesse caso, qual seria um polinômio? Ela pode achar um polinômio bem específico, que é um polinômio aqui, um exemplo exatamente, que é um G de X, o G de Geli, definido tal que o alfa vai ser uma raiz desse G. 30 segundos. Mãos. Tem uma mão. Tem um polinômio? Escreva o polinômio lá. É só multiplicar tudo por 6, né? Ainda bem que eu falei mãos. Não, por 6 não serve. Esse vai continuar sendo inteiro. O que eu sei que o f de alfa é igual com isso. Opa, aqui faltou um x, né? Ninguém corrigiu. Faltou um x que agora vai virar alfa. E aqui foi 1 sobre 6, certo? Então o que eu sei que essa coisa é igual a quê? Ela é igual a um polinômio. Não. Essa coisa eu sei exatamente qual número ela é. Zero. Por quê? Porque eu sei que o alfa é a raiz dessa coisa. Mas se eu tenho que essa coisa aqui é igual a 0, o que eu posso fazer com essa coisa? Os múltiplos deles são 0 também. 0. Posso multiplicar todos os dois lados por o mesmo número. Qual o número eu vou escolher aqui? Tal que vai matar, vai elevar, vai livrar todos esses coeficientes dos racionais e trazer eles para os inteiros. 18? E 12 não serve? 12. 18. Qual número é que estou procurando literalmente? O menos econômico número é esse. Outra coisa mais burguês seria multiplicar por o produto de todos. Se eu multiplicar todos por 4 vezes 3 vezes 6, com certeza todo mundo vai ficar inteiro. E o resultado vai ser igual a 0 para o valor alfa. Ou seja, qual vai ser aqui uma resposta? O g de x igual com... vamos ser burgueses, vamos ser legais. Seria o quê? Dá 9... Econômico, você quis dizer, não legais. 9 sobre 12. Aqui seria multiplicado com 12, isso vai igual a 3, isso vai ser 9, x quadrado mais... 20, x mais 2, igual a 0. Então G ele pode falar, peraí, o alfa é algébrico pela minha definição também. Você achou esse polinômio, isso já forneceu um processo para eu achar um outro polinômio que serve para mim. É só multiplicar todo mundo para o LSMC, como é? LMC, de todos os coeficientes. Eu acabei de provar então que o alfa... O que a gente provou então? Essa coisa. Ou seja, na tua definição, não importa, escolhe qualquer, tá? Vai acabar sendo o mesmo conceito. Então agora sabemos o que é um número algébrico, o que é um número transcendental. O Euler, por volta dos 1700, ele definiu, já estamos chegando no Euler, ele definiu mesmo, o que significa transcendental. Aí ele identificou essa propriedade e falou aí, o número transcendental vai ser aquele número que não pode ser raiz de nenhum polinômio com coeficientes inteiros. E ele não conseguiu descobrir nenhum número transcendental. E racionais já sabemos vários, mas transcendental neste momento não sabemos nenhum. Bem provável que não existem. O Euler
já tem esse númerozinho. É provável, ele tentou provar que essa coisa é transcendental, mas não conseguiu. É bem provável que talvez um polinômio bem estranho acaba tendo esse número como raiz, ou esse número como raiz, ou sei lá o quê. Oi. Você poderia quebrar a criptografia que você acha? Criptografia? Peraí, primeiramente, já estamos bem mais avançados do que esse momento, certo? Já temos cantor aqui que mudou o mundo nesse assunto. Mas antes de cantor, que a gente vai descobrir como ele respondeu nesse problema de uma maneira muito simples e muito original, maravilhosa. Chega um cara chamado Liouville e ele prova que realmente existem números transcendentais. Ele consegue construir um certo número e provar que esse número dele não é transcendental. O número foi bem artificial, ninguém tinha procurar esses números antes disso. Vou ver se alguém dá para adivinhar qual vai ser esse número. Vou precisar pensar um pouquinho. X está quem vai adivinhar onde eu botei uns? Se alguém já viu é imediato, se alguém não viu é meio difícil. Ideias? Espero que não errei. Vamos supor que essa posição 1, 2. Próximo é o quê? 6. Se houver onde caiu um 1 e o próximo é o 24. Qual sequência começa assim? 1, 2, 6, 24. Não? Agora deveria ser fácil. Fatorial. Bem. 1 fatorial, 2 fatorial 2, 3 fatorial 6, 4 fatorial 24. Ou seja, se você escrever esse número, essa foi a descoberta de Liouville, ele definiu, construiu esse número e provou que, e a prova não é tão difícil, ele provou que, mas talvez não é tão simples, provou que esse número aqui não pode ser raiz de nenhum polinômio. Beleza? Depois de muitos esforços, então, a gente descobriu na verdade, Liouville definiu uma maneira de construir, fazer uns truquinhos, um processo que vai definir vários transcendentais. Beleza? Mas tem outros, parecem muito selvagens esses números, que conseguem escapar, sei lá, escapulir todos os polinômios para não ser raiz de nenhum. Aí Liouville conseguiu achar esse número muito estranho e pronto, não temos outros exemplos. Euler ficaria feliz com isso porque ele tinha ele gostaria de saber se existem transcendentais. Aí chega Liouville muito depois e fala assim: existem aqui meu número que é transcendental. Bem, paramos aqui agora nesse momento sobre essa história. Cantor ainda não chegou na imagem. E quando eu falo antes cantor e depois cantor, eu não quis dizer depois do nascimento do cantor. Ninguém se importa quando ele nasceu mesmo. O que importa é quando ele começou a trabalhar nesse assunto que eu quis dizer, que é o 1870. Agora, antes disso, temos Fourier. Alguém já ouviu da series ou análise Fourier? Pelo menos ouvi falar assim, Fourier. Isso, tá, ok. Não vamos entrar nos detalhes, nosso objetivo não é estudar a análise Fourier, mas a series Fourier, vou dar só o necessário para entender superficialmente o que está acontecendo num outro lado, numa outra guerra, antes de chegar aqui no cantor. Aí, as series Fourier são series. Sabemos o que são series ou não?
Acho que não todos sabem o que é uma series, quando a gente fala series. Esses olhares que dizem não. Ok. Posso pensar então, vamos estudar uma coisa bem vaga, bem palavras de rua, que são uns somatórios infinitos que determinam certas funções. Aqui a ideia é que você começa com uma sequência de funções e você vai pontinho a pontinho na entrada do teu domínio. Vamos dizer que você se importa sobre esse domínio aqui. Vou pegar ele para ser o 0 até 2π. A ideia é você foca num pontinho aqui e você pega todas essas séries, essas funções que vão ser somadas. E se esse negócio tende a um limite, você fala, então, beleza, essa série total vai converger numa função que nesse ponto vai pegar esse valor. Então, talvez a primeira deu aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, tap, depois aqui, mas depois tap, tap, tap. Começou a ter um certo limite, aí você vai falar que, então, minha série, nesse ponto, o valor dela vai ser o limite aqui. Agora, se em todos os pontos aqui, esses limites realmente existem, começando com essas séries, você vai acabar definindo uma função, certo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Não precisa ser entendido bem no fundo, não temos tempo para isso, mas... Então, a ideia é que assim que você tem uma série, você pode somar ela e achar esse negócio. E Cantor está estudando isso, e ele quer provar o seguinte: na verdade, as séries que eu estou falando, as Fourier series, são determinadas por seus, o que a gente chama de coeficientes. Aí cada uma tem dois numerozinhos, a n, b, n, sei lá, que eles, praticamente essa sequência aqui determina a tua função. Aí o que Cantor quer perguntar é que, se eu pegar duas Fourier series e se eu descobrir que em todo esse intervalo o limite de cada uma concorda com o limite da outra, o limite de uma concorda com a outra, ou seja, se eu somar essas séries eu vou achar aqui, se eu somar as outras séries vou achar aqui também. E o que ele conseguiu provar é que se você fizer isso, você pode concluir que os coeficientes de uma são iguais com os coeficientes da outra. Isso não nos importa aqui, podem relaxar no F2, mas é uma descoberta grande. Falou, ei, se pegar essas coisas, somar todas, e você achar um resultado, e você se pegar todas essas coisas aqui, somar todas e achar no mesmo resultado, isso quer dizer que as coisas que você começou aqui, dentro aqui tem A0, B0, A1, B1, A2, B2. Tem uma infinidade de duas sequências aqui. E aqui também, isso quer dizer, já pode concluir que o A0 vai ser igual com A0', o B0 com B0', blá blá. Eles concordam em todos os coeficientes, ou seja, são exatamente iguais. E isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente nos interessa aqui com o Cantor, mas ele se perguntou depois uma pergunta que começou a criar toda essa teoria linda que a gente vai ver aqui. Ele falou, se elas concordam em todo esse intervalo aqui, se em todo limite, todo esse intervalo, os limites deles são exatamente isso, posso concluir aquilo. Será que, se eu sei que elas concordam apenas, não em todo isso, mas talvez tenha uma exceção. Talvez nesses 4 pontinhos, eu não sei se elas discordam ou não. Ou seja, a pergunta é, se elas concordam em tudo, exceto um infinito de possíveis exceções, que eu não sei, posso concluir a mesma conclusão? E ele provou que pode. Isso foi no próximo ano, 1871. E isso é um passo muito grande, porque ele conseguiu o mesmo resultado como uma hipótese mais fraca. Em vez de saber que eles concordam em tudo, basta saber que eles concordam em tudo, exceto qualquer. Ele falou que se teu conjunto de possíveis exceções é finito, já pode concluir que elas... Não preciso saber o que acontece lá, já posso concluir meu resultado. Não importa, na verdade, qual é o resultado. Falei mais ou menos qual é, mas isso não é importante. E depois, ele se perguntou o que acontece se o conjunto das minhas possíveis exceções é infinito.
E ele já tem um exemplo onde não serve, que é grande demais. Se você pegar todo o intervalo, por exemplo, e você permitir elas discordar em todo o intervalo, você não pode concluir que elas vão acabar sendo coeficientes iguais. Mas ele conseguiu achar certos conjuntos, mesmo não infinitos, que vamos dizer que eles eram não tão loucos, não tão loucamente infinitos. E se teu conjunto de exceções não era loucamente infinito, ele conseguiu provar exatamente o que estava acontecendo, ao mesmo resultado que ele estava desde o início. Faz sentido falar isso? Vou dar uma ideia do que significa loucamente infinito, nesse caso para Cantor. O que é um ponto de acumulação? Alguém viu esse termo ou não? Logo, se alguém, lembra o que é? Não, ok. Um ponto nesse intervalo vai ser um ponto de acumulação. Vamos dizer então agora que meu interesse virou o oposto. Eu estou interessado no conjunto de exceções. Esse conjunto aqui que desenhei, eu vou pintar ele azul, ele não tem nenhum ponto de acumulação. Um conjunto que teria ponto de acumulação seria, se eu começar aqui, fazer isso. Formalmente, um ponto de acumulação desse intervalo aqui é um ponto tal que, para qualquer distância, não importa quão pequena vai ser essa distância que você vai escolher, sempre vai ter pontos azuis nela. Então, a gente viu um exemplo na aula anterior, que tinha aquele negócio, como foi? M mais 1 sobre 2 elevado a N, né? Como foi o desenho desse cara? Foi... alguém me ajudar aqui? Foi 0, 1, 2, 3. Qual foi meu conjunto? Foi aqui, as metades, certo? As metades das metades. Só a primeira, as metades das metades. Aqui, certo? E aqui. E aqui. Aí com essa ideia vaga que eu falei de ponto de acumulação, quais são os pontos de acumulação aqui? E, inclusive nem tem os inteiros, certo? Porque não posso pegar 0 lá. Então aqui tem buraco no 0, buraco no 1, buraco no 2, buraco no 3. Quais são os pontos de acumulação aqui? Como? Fala de novo. Os inteiros, certo? Você não lembro se a gente permitiu os negativos também, mas enfim, o 0, 1, 2, 3 são pontos de acumulação. Por quê? Para nos conversar, a ideia é pegar qualquer pequeno epsilonzinho aqui positivo de volta do candidato que Jonathan escolheu. Ele escolheu o 0, ele falou 0 é um ponto de acumulação. Vai lá no 0, beleza? Pega qualquer pequena distância você deseja, você vai encontrar nesse intervalozinho aqui pelo menos um cara azul. Isso aqui quer dizer que o 0 é um ponto de acumulação. Pelo mesmo objetivo, todos eles são pontos de acumulação. Agora imagine que você tem um processo onde começa com um conjunto doido como esse aqui azul. Ele fala o seguinte: joga fora qualquer coisa que não fica só com os pontos de acumulação desse conjunto. Se eu aplicar esse processo, vamos chamar ele de derivada. Se essa coisa aqui é o conjunto A, o A derivado vai ser quem? O 0 aberto. Não. É exatamente a resposta de Jonathan. A derivada do A é a coleção de todos os points de acumulação de A. Então, é o quê? Vamos ficar nos naturais. É o 0, o 1, o 2, os naturais. Pergunta, qual seria esse? Como? O 0 é um ponto de acumulação aqui? Ok, você tem absoluta razão, porque eu esqueci um detalhe na minha definição. Vai ser um ponto de acumulação se qualquer intervalozinho por volta dele
tem pontos sem contar o próprio cara. Aí você imagina que você vai lá no teu pontinho e você olha se por volta dele tem pontos, sem esse mesmo, porque ele sempre vai estar dentro. Então, qual é a resposta com essa correção mesmo? Vazio, não tem nenhum ponto, você não consegue aproximar nada. Posso pensar também uma definição alternativa a todos os limites que posso pegar se eu começar com uma sequência aqui, mas sem ficar no mesmo, batendo na mesma tecla. Mas enfim, palavras de rua. Um segundo, só para concordar com uma coisa. E esse aqui? Vazio. Gele. Mas você está aplicando a derivada desse conjunto A e ele dá os números inteiros, né? Se começar com esse A, esse é meu A inicial, certo? Aí eu vou pegar apenas os pontos de acumulação desse A, são esses. Agora os pontos de acumulação desses caras. Não tem nenhum, já fiquei no vazio. Mas se em todo caso você trabalhasse sobre os reais. Se eu começar com os todos reais? Boa pergunta. Se meu A, vamos pegar aqui outra coisa. Os reais. Quais são os pontos de acumulação dos reais? Os próprios reais. Então, o R, linha, é o quê? Reais. Então, não importa quantas vezes você deriva os reais, o conjunto dos reais, você fica ainda no mesmo conjunto. Se eu começar com os racionais como subconjunto de reais, qual vai ser os pontos de acumulação? Os racionais. Quem? Não? Vamos pensar um pouco mais. Ou seja, aqui meu A são os racionais. A imagem é assim. Vai ser vazio. Vai ser vazio, porque tem buraco. Aqui também é cheio de buracões, né? Mas não foi vazio. Quais são os pontos de acumulação se eu começar com esse conjuntinho aqui? Buracos. Não, vai ser os irracionais. Não? Vai ser os inteiros. Vai ser tudo isso. Ou seja, reais. Para qualquer ponto aqui, não importa se foi bolinha aqui ou se foi buraco, ele tem essa propriedade. Não importa quão pequeno você vai focar nele, sempre vai ter pontinhos. Então, aqui seria quem? Não, ele ganha mais aqui. Reais. Certo? Mas por que ele ganha? Porque, mesmo se eu escolher aqui uma irracional, esse cara, ele é um ponto de acumulação, porque não importa quão perto eu vou nesse cara, sempre vai ter pontinhos aqui. Racionais, não racionais. Faz sentido? Pensa que você escolheu raiz de 2, ou 1 sobre raiz de 2 aqui. Sei lá. Ok? Bem, então, só para terminar essa ideia de Cantor, ele provou que sim. Porque o que acontece aqui? Aqui depois de uma derivada, a segunda já deu zero. Mas pode ser que o conjunto de pontos de acumulação, dos primeiros, já tem pontos de acumulação. Para dar um exemplo, num desenho bem tosco, mas enfim, vamos dizer que aqui é a tua linha e o primeiro conjunto que você tem essa forma aqui. Então aqui é um ponto de acumulação. E tem aqui mais um ponto de acumulação. E aqui mais um ponto de acumulação. E aqui mais um ponto. Então todos esses caras aqui são pontos de acumulação. E imagine que eles mesmos acumulam também com certa coisa. Então, começando com toda essa coisa grande, assim que você vai pegar a primeira derivada disso, você vai ficar com esses. Agora, se você aplicar a segunda derivada disso, você vai ficar com quem? Só esse cara. E agora, se você derivar três vezes, chegou finalmente no vazio. Então, o que quis dizer não localmente infinito para Cantor, para esse teorema que ele provou, foi que se você começar sabendo que elas discordam em tudo, exceto um conjunto de possíveis exceções, tal que ele não pode ser tão doido no sentido de, depois de um finito número de derivações, você chega no vazio. Isso seria suficiente para blá blá blá.
para satisfazer o resultado que ele queria satisfazer. Mas isso não é importante para a gente, porque a gente não liga sobre os series Fourier, mas isso fez Cantor focar, talvez pela primeira vez, em conjuntos. O que a gente começou nessa disciplina 1.1 foi a gente tratar conjuntos como objetos de estudo. E naquela época na matemática isso não era comum, os conjuntos eram meio implicitamente entendidos que tem certas coisas, que tem números, sei lá o quê, mas ninguém tinha pensado, vamos pegar esse conjunto, ver o que vamos poder fazer eles como se fossem os objetos, nossos bichinhos que a gente está brincando aqui. E isso começou lá no estudo de Cantor, e o Cantor foi então o primeiro que começou a brincar com a ideia de cardinalidade de conjuntos na forma seguinte. Até esse momento, se eu quero perguntar se, por exemplo, dois conjuntos que eu conheço, são os alunos dessa turma aqui e os alunos, sei lá, de uma outra turma, e quero comparar as duas cardinalidades, o processo que todo mundo vai fazer, se ele souber de aritmética, é falar 1, 2, 3, tem 12 alunos, e lá falar 15, tem 15 alunos. Então, o processo que ele está fazendo é pegar um conjunto A, um conjunto B. A pergunta é comparar os tamanhos deles. Ele conta aqui e ele chega num certo natural. Ele conta aqui, ele chega a um certo natural. E agora, a pergunta de comparar esses dois tamanhos foi reduzida para comparar dois números. E a gente sabe comparar números. Então, eu vou descobrir que o A tem 12, o B tem 15. Então, como o 12 é menor de 15, supondo que eu sei a ordem dos naturais, eu posso concluir que a cardinalidade de 1 é menor da cardinalidade de B. Beleza? Agora, o problema chega quando você tem dois conjuntos que são infinitos. Porque esse processo de começar a contar, na diotria, blá, blá, não vai terminar. Você vai ficar nessa sala sempre, nem vai começar o que acontece na outra sala. Então, essa ideia de contar cardinalidades, comparar tamanhos de conjuntos, não serve. E Cantor foi o primeiro que definiu o que significa formalmente que dois conjuntos são equinúmeros, ou seja, têm a mesma cardinalidade, a mesma quantidade de membros, numa definição muito natural, que serve até para conjuntos infinitos. E a gente já encontrou essa ideia estudando grupos. Quando a gente viu que todas as coclasses têm a mesma quantidade de membros, eu falei que a prova lá serve até para o caso infinito. E para o caso infinito, como a gente ia provar que dois conjuntos infinitos têm a mesma quantidade de membros? E é estranho, porque o conhecimento da aritmética faz esse problema parecer mais difícil. É bem provável que os seres humanos ou pré-humanos primitivos, com certeza eles não tinham aritmética, não sabiam de números, mas é uma noção mais primitiva, pelo que aparece, a noção de bisecção, de função bijetória é uma noção bem mais primitiva. O cara primitivo completamente, o caveman, sei lá o que é, o pré-histórico, se ele tinha 3 filhos, certo? E se ele tinha 3 armas, certo, para matar, esses são os paus, certo? Ele sabia que essa quantidade é igual com essa, sem contar falar 1, 2, 3, porque ele não tinha acesso nas palavras 1, 2, 3, mas ele sabia fazer isso. E isso é a única coisa que ele precisava fazer para decidir que os dois conjuntos são equinúmeros. E isso é exatamente o que Cantor fez. Ele definiu a ideia de equinumerosidade de conjuntos, que a gente vai denotar assim. A equinúmero com GSC vem da palavra cardinalidade. Posso falar o A? Não, peraí. O conjunto A é igual em cardinalidade com o conjunto B. Se é somente assim, como vou definir isso formalmente sem desenhar bichinhos pré-históricos? Se é somente assim. Alguém? Certo? Certo? Continua? Existe uma F de A para B, tal que F é bijetora.
certo? Outra maneira poderia falar, se somente se, o conjunto de todas as bijeções de A para B é o quê? Não é vazio, mesma coisa. Ok. Então temos uma noção de comparar, de afirmar que dois conjuntos são equinúmeros. Agora queremos comparar mais, queremos falar que uma coisa é menor de outra. Se tem apenas isso, não serve. Então vamos ter que aumentar um pouco o nosso vocabulário. O que significaria que o A é menor ou igual à cardinalidade de B. Aqui eu não vou deixar vocês adivinhar. Vamos ter que correr um pouquinho. Ele é, se é somente se, existe um subconjunto de B. Tá ok. O quê? Agora. De A para B, zero. Certo, mas você tem uma maneira muito mais fácil de falar. Existe uma binação de A para B zero. O quê? Sabe sim? Se existe uma injeção de A para B. Exatamente. A é com número com B zero. Quero usar o que acabei de definir. Faz sentido? Bem, a pergunta, como vocês acham que eu vou definir isso? Você pode usar esse mesmo de cima, sendo que esse B0 é subconjuntal. Uma tentativa muito razoável é essa. Só que essa tentativa é errada e é um erro comum e acontece sempre quando a gente está tentando aplicar nossas intuições, que sabemos bem, trabalhando com conceitos finitos, em conceitos infinitos. Ou seja, realmente temos exemplos onde um conjunto pode satisfazer isso, dois conjuntos, e mesmo assim eles não vão ser estritamente menor a cardinalidade, vai ser igual. O exemplo mais padrão que eu posso pensar agora seria, pega o n aqui, pega na verdade o n sem o zero. Aqui eu pego o n com o zero aqui. Isso é satisfeito? Existe um subconjunto desse cara aqui, tal que os dois são equinúmeros? Existe. Qual é o subconjunto? É estranho, é só tirar o zero. Que vai ser exatamente o mesmo conjunto, não vai? Vai ser exatamente igual. Sim, então com certeza existe uma objeção qual a identidade. Os pares também servem, vai ser mais complicado. E mesmo assim, essa coisa não é verdade porque os dois são equinúmeros. Agora, como posso provar que os dois são equinúmeros? Estou procurando uma objeção de onde para onde? Quem quer definir? Uma objeção daqui para cá. Fdx é igual a x menos 1. Como? Fdx igual a x menos 1. Concordaria se a direção fosse assim? Se você definir essa direção, ou um vai para o... Fd1 igual a 0, Fd2 igual a 1, Fd3 igual a 2. Pois é, vai ser 6 menos 1. Você falou menos 1? Ah, desculpa, eu escutei mais um. Perfeito, certo. Agora, sendo objeção, eu estou procurando uma objeção daqui para cá. Se realmente é objeção, e se eu prefiro definir daqui para cá, tanto faz, porque se uma coisa é objeção nessa direção, sua inversa também é objeção na direção oposta. Então, se eu prefiro definir de outra maneira, eu vou falar lambda x mais 1. Mas nessa direção, essa é a função que eu quero. Eu falei f aqui, então vai ser a função definida pela f de x igual a x menos 1. Faz sentido? Ou seja, já tem uma prova que esses dois são equinúmeros. Então, essa definição, a primeira tentativa, não serve. Cada vez que eu quero definir uma coisa dessas, é bem mais simples usar tudo que eu já defini. A maneira mais simples para definir aqui é, o que significa isso? Significa que ele é menor ou igual com a cardinalidade de B e ele não é igual com a cardinalidade de B. E isso é agora correto. Faz sentido?
Eu sei o que isso significa porque eu defini aqui. Eu sei o que isso significa porque é a negação do que eu defini aqui. Então, neste momento, a gente tem definidas 3 relações entre conjuntos. Todas têm a ver com cardinalidades. Essa e essa. A homework obrigatória para quem quer ter chances de continuar aqui nesses assuntos seria provar que essa definição que a gente deu é equivalente com existe f de A para B tal que f é injetora. Se você tem A e B, você consegue injetar o A dentro do B, isso quis dizer que o A é menor ou igual com a cardinalidade de B? A mesma pergunta para provar ou refutar, sei lá, falar o que eu vou mudar aqui. Certo, só que realmente não é o que eu quis dizer aqui. Se você consegue achar uma função daqui para cá, tal que ela é sobrejetora, isso quis dizer que esse é menor ou igual com a cardinalidade disso? Essa é uma pergunta. A primeira já vou falar a resposta. A resposta é assim, é para provar. Isso é para investigar, não sei. Bem. Tudo menor ou igual. Menor ou igual, mas aqui eu troquei a ordem, viu? Aqui injetei o A dentro do B, aqui eu sobrejetei o B no A. Não, menor ou igual mesmo. Tá. Bem, então, com essas definições, para qualquer 2 conjuntos, não importa se são finitos ou infinitos, a gente pode comparar seus tamanhos. Agora a gente não vai contar 1, 2, blá, blá. A gente vai procurar achar se a gente consegue achar uma função. Bijetora, injetora, sei lá o quê. Cantor, então, ele está muito ansioso, porque ele já trabalha com certos conjuntos interessantes infinitos, no trabalho dele lá de análise Fourier, sei lá o quê. Ele já tem os reais, são conjunto infinito, naturais, são conjunto infinito, racionais, inteiros, algébricos. Todas essas coisas são conjuntos infinitos. Transcendentais. Temos o Liouville, temos certos exemplos. Vamos supor que não sabemos ainda. Aí, a óbvia pergunta para perguntar agora é como comparam todos esses conjuntos infinitos que a gente tem entre si. Então, temos certos conjuntos, os naturais, os inteiros, os racionais, os reais. Temos mais conjuntos ainda, mas vamos começar assim. E queremos comparar esses conjuntos. Eu vou começar com a pergunta mais simples. Queremos comparar os naturais aos inteiros. E uma resposta intuitiva seria: tem mais inteiros do que naturais. Por quê? Porque esse é um subconjunto próprio desse, certo? Cada natural é um inteiro e tem inteiros, inclusive uma infinidade de inteiros que não são naturais. Então uma resposta bem intuitiva é falar: não, esse conjunto tem mais membros. Não, o fato é que aqui tem membros que não estão aqui não quis dizer algo sobre a quantidade dos seus membros. E vale a pena aqui falar para vocês qual foi a notação de cardinalidade que Cantor usou, porque não foi essa que a gente usa hoje em dia. Ele denotou a cardinalidade de um conjunto A com 2 barrinhas. E tem que lembrar que na época de Cantor, conjunto, como eu falei, não era uma coisa bem estudada, bem definida, bem sei lá o que, era um objeto completamente exótico. Falar de um conjunto como se fosse um bichinho mesmo, como a gente fala hoje em dia. Aí essas 2 barrinhas que ele botou na notação dele, ele queria definir o que significa cardinalidade do conjunto A. E ele falou que a cardinalidade, vou tentar traduzir, a cardinalidade de um conjunto A é o que fica no A, vamos dizer, se a gente fizer uma dupla abstraição, primeiramente esquecendo a ordem em qual a gente pensa os membros de A, porque sendo os humanos a gente vai pensar os membros de A em uma certa ordem. Se o conjunto A é 1, 2, 5, você pensa 1, 2, 5. Então, esquecendo a ordem,
Primeiro passo de abstração é esquecer a ordem que você pensa nos seus objetos. E a segunda abstração é esquecer a natureza dos membros. O que é a natureza? Os nomes, como eles parecem. Então, se você começar com esse conjunto aqui, primeiro passo, você tem que esquecer a ordem. Então, você já ficou aqui. Sei lá. Vamos supor que aqui não é definida a ordem. E a segunda abstração que você vai fazer, você vai chegar aqui. Dá para entender quais são essas ideias de duas abstrações de Cantor? E por isso ele usou essa dupla barrinha de cardinalidade. Bem, então o que quis dizer Cantor lá, para te avisar que cuidado, porque o fato que é subconjunto próprio, isso é que na verdade você está sendo enganado, porque você não está abstraindo completamente essas duas coisas. E ele está falando que se você pegar os naturais e esquecer a ordem, botar todo mundo natural numa sacola, e esquecer também, substituir cada número que você está vendo lá como um pontinho, sem nome, sem natureza, sem nada, e você pegar os inteiros e fazer o mesmo processo, a quantidade de pontinhos aqui vai ser a mesma. Você vai poder renomear apenas uma coisa para outra, vai dar certo. E a gente vai ficar investigando agora várias perguntas de cardinalidade. A maneira que vou fazer isso, que acho que é bem ilustrativa, se existe a palavra, é com um jogo. E a ideia do jogo é o seguinte: tem esses jogos na televisão, sei lá, que alguém tem um desafio, o participante está tentando adivinhar algo e só o apresentador sabe qual é a resposta, ele está escondendo sei lá o quê. Então vamos pensar que vocês vão jogar esse jogo comigo, eu vou ser o host do show, sei lá. E a ideia é que a gente concorda um certo conjunto no início. Vou pegar o N aqui como um certo conjunto, esse segredo, esse quis dizer segredo. Mas se eu vou falar qual é o conjunto segredo para vocês que participam no jogo, então pense que você entrou aqui e você sabe que eu vou escolher, sem falar qual é, um membro desse conjunto segredo. Então meu primeiro, o que acontece primeiro é que eu vou escolher um secretizinho do conjunto dos segredos. Eu não vou falar qual é. Uma pequena hipótese que precisamos assumir aqui supor aqui, é que somos infinitos, tá? Imortais, quer dizer infinitos. Então ninguém vai morrer para sempre. E a pergunta no jogo, cada dia do jogo você tem um palpite para me perguntar se o número que eu escolhi é aquilo ou não. Você não pode falar tipo, é maior de 5, menor de 5, não. Você vai falar, você escolheu 8, e eu vou falar apenas sim ou não. Você ganha se você adivinhar em algum momento. Quantas tentativas você tem? Uma para cada dia, para toda a imortalidade infinita. Então, a pergunta vamos dizer que você, para jogar nisso, você vai ganhar, sei lá, o que você quer ganhar na tua vida. E o desafio é o seguinte: o conjunto são os naturais. A pergunta tem estratégia que garanta vitória para o jogador? Esqueci de falar uma coisa que eu achei óbvia. Eu, sendo o inimigo, não tenho direito de mudar o meu palpite. Então, se eu, Igor, falar é 8, se eu tivesse escolhido o 7, eu vou falar não. Agora não posso virar e mudar o meu palpite para 8. Faz sentido isso? Ok? Então, eu vou escolher apenas uma coisa. Depois disso, não tenho nada mais para fazer. É só responder honestamente sim ou não. Aí a pergunta se o conjunto de segredos é os naturais, o jogador tem alguma estratégia que garanta vitória? Não importa o limite, certo? Não tem limite. Até morrer. Não? Então você não jogaria comigo? Se eu para escolher, você deveria jogar. Pense mais. Vou fazer o quê no final das contas? Você quer um belo dia adivinhar meu número, que eu vou escolher no dia 0. Não posso mudar depois. No primeiro dia, antes de começar a jogar, eu falo, escolhi meu segredo. Qual seria uma estratégia que garanta a vitória com esse conjunto de segredos aqui? Moisés? Sim, qual é? É seguir a sequência, começar do 0 e... Pois é.
Essa estratégia... Mas no primeiro dia eu escolho um certo número. Aqui dentro. Não importa, talvez eu escolha 1 trilhão. No dia número trilhão, se você seguir a estratégia de Moisés... Como? Não, o S é os naturais, é infinito. Os naturais é um conjunto infinito. Mas não importa qual número que eu vou escolher, não importa quão grande é o número que eu vou escolher, como eu falei, não tenho o direito de mudar o meu número, certo? Então, desde o início, eu vou escolher 1 trilhão, e você vai começar no primeiro dia. Você vai falar, ei, é o 0? Falar não. No segundo dia, você vai falar, é o 1? Falar não. Um belo dia, garantidamente, você vai adivinhar o meu número. Concordamos que isso é garantido a vitória? Isso garante cada vez estar mais perto do número. Não quero falar sim, porque assim a gente está pensando em distância. Eu não quero pensar em distância, quero pensar absolutamente nada disso. Bem, então, obviamente, o que vai acontecer agora? A gente achou uma estratégia, então se agora perguntar de novo, Paulo, ei, você jogaria comigo? Sim, ele é garantido para ganhar. Então, o que eu vou ficar fazendo agora é mudando o conjunto dos segredos para ver até que ponto vocês conseguem realmente achar uma estratégia que garanta a vitória. O primeiro desafio seria mudar para os inteiros. Então, agora eu vou escolher um inteiro. Eu tenho o direito de escolher o trilhão, mas eu posso escolher o menos trilhão também. E você não pode perguntar, teu número positivo? Sei lá. Não é que você pode fazer qualquer pergunta de forma sim ou não. Você precisa adivinhar exatamente. Teu número é aquilo, Tarles? Eu posso perguntar, o primeiro dia é 0. Certo, você vai perguntar é o 0, depois, no próximo dia? 1. Depois menos 1. 2. Menos 2. Posso aplicar funções? Um segundo. Essa estratégia vai garantir vitória para Tarles. Mesmo que meu conjunto ficou bem mais doido. Praticamente, o que estamos fazendo aqui? O que significa estratégia nesse jogo? A gente está arrumando todos os membros desse conjunto numa ordem, numa correspondência com os naturais. Se eu pensar assim, aqui os dias, aqui os dias, aqui os membros dos conjuntos, mas os dias são... Qual conjunto é o conjunto dos dias? Os naturais. Somos imortais. Então... cada estratégia é uma função de N para S. E a única coisa que preciso para ganhar é ser sobrejetora. Se eu cobrir todo S, certo? Tem um outro jogo parecido com ele, onde você é proibido repetir palpites. Mas isso não vai mudar nada. Se você repetir um palpite, apenas pula esse palpite e vai para a próxima adivinhação nova. Então... acabamos de descobrir essa coisa maravilhosa, que esses dois conjuntos que no início parecem um bem menor que o outro, na verdade, são nossa psicologia que nos engana que tem mais membros. Tem membros aqui que não tem aqui, mas a quantidade é exatamente a mesma. Chama teu 0 para 0, teu 1 para 1 do cara, teu 2 para o menos 1 do cara. Você conseguiu arrumar todos os membros do N numa lista. Você conseguiu contar, como a gente fala, ou enumerar os membros desse conjunto. Ou seja, chegamos no conceito de um conjunto contável ou enumerável. Dependendo no texto que vocês vão ler, pode ter diferença entre os dois conceitos ou pode ser sinônimos. Uns aceitam num dos dois, autores, né? Botam a restrição que precisa ser infinito. E uns botam essa restrição apenas num dos dois. Então, para uns deles, esse conjunto não vai ser contável ou enumerável, sei lá, porque ele nem é infinito. Mas, para a gente, vamos considerar todo o... nos contáveis, vamos incluir os finitos. No final das contas, posso contar 1, 2, 3. Okay? Então, a definição de contável seria que você pode... que ou é finito, ou ele é em bijação com os naturais. Vamos voltar um pouco aqui. Agora quero botar um desafio maior. Agora quero escolher um racional. E a pergunta é a mesma. Você jogaria nesse jogo contra mim? Quem falou sim?
Bora jogar. Qual o teu primeiro palpite? Escolhi um racional. 0 sobre 0 sobre 1 é chamado 0, né? Ok. 0. Então, no primeiro dia, você pergunta se é o 0. Não é. 1. No segundo dia, eu perguntaria 0 de novo. 0 de novo? Era 0 sobre 2. Ok. No segundo dia, ele ia perguntar o 0 de novo, porque ele pensou o primeiro 0 como 0 sobre 1 e o segundo 0 como 0 sobre 2. No terceiro dia? 1. O que aconteceu no 0 sobre 3? Porque se eu montar uma tabela de... montar uma tabela aí. Um segundo. O desafio nos racionais é o seguinte: se eu pensar como eu sou acostumado a pensar nos naturais, são assim, é muito fácil contar eles garantidamente sem perder nenhum. 0, 1, 2, 3, 4, não importa como você escolher, eu vou cair nele. Se eu pensar nos inteiros, que são assim, é muito fácil começar a adivinhar apagando todos eles. Como? Tap, 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 tap. Um belo dia, literalmente um belo dia, eu vou achar teu número. O problema nos racionais é que eles parecem assim. Então vamos dizer que eu comecei no 0. Qual vai ser o meu próximo palpite? Não existe próximo racional. Aqui eu usei na verdade para minha vantagem a ordem lá. Eu usei 0, 1, 2, 3. Eu usei 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Estou usando a ordem. Aqui a ordem não me ajuda. Por quê? Não me ajuda porque eu não sei para onde vou depois. Agora alguém pode falar, então não tem como adivinhar a estratégia, mas tem. E como pensar bidimensionalmente. Bidimensionalmente, certo? Esse é o primeiro teorema importante de Cantor. A gente chama o primeiro argumento diagonal. O que você quer dizer de bidimensionalmente? De maneira que a primeira coluna seja 0 dividido por 1, 0 dividido por 3. Então, na verdade, a primeira coluna só tem 0. Ok? Aí a primeira linha vai ser 0 sobre 1, 1 sobre 1, sobre 2. 1 sobre 2? Não, 2 sobre 1? É assim? Ok? Aí você preenche Aqui seria o quê? 1, 2, 3, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Aqui seria 1, 2, 3, sobre 3, sobre 3, sobre 3. Aqui seria 1, 2, 3, sobre 4, sobre 4, sobre 4. Ok, então você fez toda essa tabela no teu rascunho antes de vir jogar contra mim. Agora vou te perguntar melhor. Qual é o teu primeiro palpite no primeiro dia? O que é? 0. 0. Será que é o 0? Não. Aí Como? Será que é 1? Não. 0. Um segundo. Não faz sentido repetir o 0 nesse momento porque você já sabe a resposta, certo? Mas entendemos por que ele perguntou 0? Eu estou tentando seguir um algoritmo. Pois qual é o problema aqui? Mesmo que eu consegui fazer esses bidimensionais, se eu falar, vou adivinhar assim, depois assim, depois assim, se eu, o inimigo, escolher qualquer uma coisa que não está na primeira linha, você nunca vai chegar nessa, mesmo sendo imortal, porque você vai ficar preso aqui na imortalidade. Aí o primeiro argumento diagonal de Cantor foi falar o seguinte: se você arrumar dessa maneira aqui tudo infinito, tudo bonitinho, começa a contar assim. O que mudou drasticamente agora? A gente tem feito uma estratificação. Faz sentido essa palavra? Stratum é tipo colchão, sei lá como falar. Essa abordagem errada também foi estratificada, só que o problema é que cada stratum tinha uma infinidade de coisas. Então nunca ia sair do primeiro stratum. Aqui, meus strata, cada um deles
é finitinho. Depois de certos dias, ele vai acabar, eu vou para o próximo. Então, se eu virar um pouco a minha cabeça assim, essa coisa parece geralmente igual com o próprio N. Eu vou falar, tá, os primeiros dias, não importa quais são finitos, isso é que importa. Eu vou ficar adivinhando aqui e depois de certos dias eu vou acabar com todas as possibilidades. Depois, vou considerar eles que também vão terminar, porque essa quantidade é infinita. Depois, com eles, não importa qual é o número que eu escolhi aqui dentro, um belo dia, você vai cair nele. Você vai escanear todo o passo. Então, não tenho como escolher um número que ele não vai ganhar no meu jogo. Essa estratégia realmente garante a vitória. Concordamos? Uma outra maneira seria começar a contar assim. Parecida. Em vez de estratificar diagonais, você estratifica com esses quadradinhos aqui. O que garante aqui? Cada stratum, de novo, é uma quantidade finita e eles vão escanear todo o espaço infinito em strata finita. Faz sentido o que eu estou falando? Ok, então estamos numa descoberta muito estranha, que essa coisa, um segundo, mesmo que ela pareça tão mais infinita do que os naturais, por que ela parece tão infinita? Qual é a ilusão que a gente não está esquecendo aqui, que a gente deveria esquecer, que está nos dando essa impressão que é bem mais infinito isso? Qual das duas abstrações a gente está esquecendo? De Cantor. É a ordem. Essa ordem é o que a gente chama de ordem densa. Ordem densa quer dizer que para cada dois pontinhos que você escolhe, sempre tem pontinho entre esses dois. E isso é verdade para os racionais, por isso eles têm essa forma. Se eu quero ser mais correto, eu preciso botar todas as coisas aqui, vai aparecer como se fosse uma linha. A gente sabe que tem buracos, mas é densa. Agora, o N, os naturais, os inteiros, são nada denso. Entre um e o pronto, você sabe qual é o próximo. Mas isso nos atrapalha a pensar nessa ideia, porque a gente pensa assim, e você fala, o zero, qual é o próximo? O próximo é 1. É qual é o próximo? 1 sobre 2. É qual é o próximo? Agora não vou falar o 1 de novo, será o 0 de novo. Depois do 1 sobre 2, qual é o próximo? O 2. Aí você começa a apagar aqui os números numa ordem meio estranha. Você vai apagar o 0. E na verdade ele vai perder nesse jogo. Qual é o detalhe que eu lembrei agora? E que não são irredutíveis. Ele não tem problema porque ele fala, beleza, se eu não ganhar hoje, vou ganhar um pouco mais tarde, porque ele já adivinhou 1 sobre 2 aqui. Cada vez que ele vai passar... Aqui está errado, não está? 1 sobre 2. Cadê o 2 sobre 4? Aqui. Tem um erro aqui ou não? Está tudo certo aqui? Ah, sim, não, ok. Na verdade, eu gostaria de apagar isso. E agora fica bem mais natural, né? Agora, todos esses caras aqui é o 1. Ok, agora é melhor. Então, esse cara, ele vai adivinhar no primeiro dia 1, vai começar com o 0 separado e depois vai entrar aqui. 1, aqui nesse dia vai perguntar de novo 1. Ah, ele está perdendo o tempo, mas ele vai ganhar eventualmente. Mas qual é o problema mesmo? O que ele esqueceu de contar aqui? Os negativos, sim, escolheram menos 1 sobre 2, perdeu. Aí, mas qual seria a ideia aqui? Como posso contar os negativos também? Para cada um que ele adivinha um deles, no próximo adivinha seu negativo. Certo? Então seria 0, 1, menos 1. Então vamos focar apenas nos positivos, porque se eu conseguir os positivos, eu já contei os racionais todos. 0. Qual é o próximo então? 1. Depois, 1 sobre 2. Depois, 2. Depois é o 1 sobre 3. Vou aqui. Depois é o 2 sobre 3. Vou aqui. Depois o 3. E agora 1 sobre 4. E agora 2 sobre 3. Que eu não contei já. Eu não deveria, né? Eu errei na ordem. Mas, enfim, a ordem que a gente vai ficar aqui é meio doida. Bem, os próximos desafios têm a ver o seguinte.
Eu vou adivinhar uma palavra, um string. Vamos concordar no alfabeto ASCII. Podemos pensar que essa é a minha senha, certo? A pergunta é, tem como adivinhar essa senha? Tem uma estratégia para garantir vitória? Qual é essa? Tá aí contando as letras. Eu nem sei contou os números. Qual? Do A você vai para onde? Por exemplo, vamos dizer que o A é 0. Você enumera cada letra e sai literalmente contando 0, 0, 0, 1. Não, porque eu tenho... Por que 0001? Peraí. Meu conjunto de segredos são todos os strings que eu posso formar pelo alfabeto ASCII. Ou seja, uma senha, se você permitir, arbitrariamente grande tamanho dela. Aquela coisa diagonal não vai te ajudar tanto. Qual vai ser o primeiro dia? Qual vai ser a senha que você vai adivinhar? O stringazinho? Ok, eu começaria com vazio. Vamos botar que você começou com vazio primeiro. No próximo dia, o A. Segundo dia? Vamos dizer que tem um só alfabeto normal, A, B, C, D, até Z. Esqueça o ASCII. Depois? B? Depois? Ok. C. Depois? Você vai chegar onde? Chegar no final. Não? No Z, certo? Depois? A de novo? A, ok. A, depois? A, B, A, Z. Aconteceu uma estratificação aqui, onde cada stratum aqui é finito. O segundo stratum é 25, sei lá, 26, 24, quantos números tem o alfabeto que você escolheu, vezes maior que esse. Mas ainda continua infinito. Mas, se meu alfabeto foi os naturais, vocês jogariam nesse jogo ainda ou não? Ou seja, agora meus strings, em cada posição, não tem um dígito escolhido num alfabeto finito, mas em cada byte aqui da minha senha, eu posso escolher qualquer natural. Ou seja, estou considerando o n elevado a... o n asterisco, como a gente falaria. O conjunto de todas as tuplas finitas feitas por membros dos naturais. Alguém tem alguma ideia para isso? Por que a mesma ideia não funciona? Nunca vou sair dessa coluna. Esse stratum vai virar infinito. Vou falar o 0, 1, 2, 3, 4. Vou ficar preso aqui. Talvez. É uma das coisas para passar para a próxima vez. Só uma pergunta de Plicker, bem simples para responder, para terminar. Ok. Vou perguntar uma coisa sobre essa relação. Lembramos a sua definição? Quis dizer que existe um subconjunto aqui, tal que ele é com número com ele, ou equivalentemente, você tem que provar isso, que existe uma injeção daqui para cá. Uma pergunta antes do Plicker. Obviamente o Plicker quer investigar se essa coisa é uma relação de ordem, pelo símbolo que a gente escolheu, né? Parece ser. Não sei se é, mas para ser de relação de ordem, ela precisa ter o quê? Certo, reflexividade e transitividade, que as duas precisam, e antissimetria. Ela é antissimétrica? O que significa antissimétrica? ABC é conjunto, certo? A não, menor ou igual à cardinalidade de B. E B menor ou igual à cardinalidade de A implica em quê? Que A? Igual a B. Concordamos que essa é a definição da antissimetria? Sim, é isso. Ela é antissimétrica?
O N não é menor ou igual com o Z? Usando a abstração. Sim, sim, ele é menor ou igual à cardinalidade porque tem uma... Pode achar uma injeção daqui para cá. A gente provou que eles são iguais. Então ele é menor ou igual à cardinalidade com essa. Com essa cardinalidade, não iguais. O Z não é menor ou igual com a cardinalidade do N? Eles são iguais à cardinalidade, então ele é menor ou igual à cardinalidade. Então isso é verdade, isso é verdade. Posso concluir que o N é igual com o Z? Não, são conjuntos diferentes. Ela não é uma relação antissimétrica. O que vocês acham que eu posso mudar a definição aqui, alterar essa afirmação para ficar verdade mesmo? Pois é. Vamos chamar essa coisa de... eu acho que eu chamei essa coisa de equiantissimétrica. Tá? Quer dizer que não é que você pode concluir que são iguais mesmo, mas são iguais a quantidade que o que te importa nesses casos. Então, as respostas são... A, ela é reflexiva. B, ela é reflexiva mais transitiva. C, ela é tudo que estava antes mais equiantissimétrica. E D é tudo isso mais total. O que significa total? Uma ordem é total, se somente sim o quê? Todos são comparáveis, muito bem, exatamente isso. Todos são comparáveis, são os elementos? Como? Os elementos do conjunto? Se você considerar como conjunto os conjuntos, mas aqui tem os membros são conjuntos, então essa é total, quis dizer que para qualquer dois conjuntos, você pode decidir se um é menor ou igual a cardinalidade com o outro. Bora votar? Gelli Moisés pegou, Anderson Tarles, Ailton, Heráclito, Jonathan pegou, Reno pegou, Henrique pegou, Eric pegou, Paulo pegou. Acho que hoje é recorde de pessoas que acertaram. 73% acertou, só que isso implica que tem duas respostas corretas. Então não conta tanto. As respostas corretas são essa e essa. E a gente vai discutir esse ponto depois. Então, obviamente vou botar homework, super obrigatório, como as coisas que já falei. Na próxima aula a gente vai matar muitos assuntos de com numerosidades e infinidades diferentes. E a gente já vai ver como toda essa coisa simples, né? Terminou essas duas guerras lá de matemática que a gente viu nessa historiazinha agora. Temos as guerras de transcendentais e as guerras das infinidades de Cantor. Bem, então, até mais. Até, sei lá. Sim, bora. Como? Tem um